Na semana passada saiu o ranking dos políticos, destacando quem são os 100 mais influentes no Instagram. Um deles é o cara para quem eu trabalho, um prefeito que eu cuido justamente do Instagram. E essa travessia de quando eu conheci alguns anos atrás para cá, de pouco mais de 10 mil seguidores para 1 milhão e 100 mil, já ultrapassamos essa marca agora, ela não se deu de uma forma espontânea exatamente. Não é algo fácil de se atravessar. Eu decidi trazer esse assunto para a pauta porque, passada a Copa, todo mundo agora está ligado em eleição. A gente que trabalha com isso, com política, e está nos bastidores, vendo o corre-corre das equipes se movimentando, enquanto o eleitor está pouco se lixando ainda para a política. Ele não está pensando nisso agora e a campanha efetivamente ainda não começou para o público. Mas, para que ela consiga começar a tempo, depois das convenções ali em agosto, todo mundo já está correndo atrás do prejuízo. E o Instagram, ele se tornou uma ferramenta decisiva para quem quer pontuar bem nas eleições aí, com vitória. Acaba que a rede social entrou para a parte central das estratégias de campanha, que antes ficavam mais em torno do discurso feito para o debate, da propaganda da TV, que apresentava aquela pessoa para uma massa de audiência. Agora as coisas ficaram diferentes. Eu vou voltar para 2018, você não se importa, né? Vou voltar alguns anos atrás, 2018, porque eu vivi, em 2018, o bastidor da campanha se aproximando, como o Titanic chegando no iceberg, todo mundo olhando. Eu trabalhava com uma pessoa que era da política, uma política analógica, vamos dizer assim, pré-rede social. Para quem não se lembra, 2018 foi o ano em que a gente teve a presença do candidato Jair Bolsonaro, que tinha pouquíssimo tempo de televisão e teve uma surpreendente ascensão graças à rede social. Ainda que haja outros casos, esse seguramente está pacificado como o maior caso de virada do momento antes e depois da presença da rede social. É o antes e o depois da importância da rede social para uma eleição. E naquele ano, a minha assessorada, ela tinha ali, por percepção, por pesquisa, diagnóstico conversado com marqueteiros, ela tinha a noção de que a rede social seria decisiva para uma vitória. Enquanto o jornalista que estava ali moldado para fazer uma assessoria tradicional, fazendo releases, textinhos, mandando discursos e seguindo aquela cartilha antiga de como fazer uma assessoria durante a campanha, a gente estava se preparando para um evento que estava chegando como um iceberg, estando a gente no Titanic. Eu vou voltar de novo a usar esse exemplo, por quê? Porque poderia ter um fim trágico ali, uma eleição derrotada porque não soube se apropriar devidamente do Instagram. Mas como você ocupa um espaço nunca antes visto, como é que você chega a um continente novo, ali desbravando, sem saber nenhum dos códigos, sem entender direito a forma de usar daquele novo invento, achando que já tem domínio? Não tem condições. Então, lá em 2018, quando a gente assistiu, enquanto trabalhava correndo atrás do prejuízo e vendo a ascensão de um candidato graças à rede social, a gente viveu um fenômeno ao mesmo tempo em que tentava dominá-lo para poder fazer uma vitória da pessoa que te pagava para te ajudar a vencer com comunicação uma eleição. E não foi uma eleição bem sucedida desse ponto de vista, porque não havia domínio. O que estava em questão era apenas ocupar a rede social, fazer postagens, algo muito mais primitivo do que hoje. Estou falando isso por quê? Porque saber que precisa utilizar as redes sociais não garante bom uso da rede social, isso é óbvio, né? Hoje, 8 anos depois que isso aconteceu, muita coisa mudou de lá para cá. Inclusive, essa experiência que eu tenho para contar 6 anos depois, com esse outro assessorado, que eu ainda acompanho fazendo a rede social, que se tornou o único lugar que a gente teve para fazer essa campanha. Foi 2024, foi um processo eleitoral muito punk.
foi muito puxada a eleição. Por quê? Além do fator da rede social, a gente também tem uma combinação de outras coisas, de outros elementos. A TV, o espaço na mídia, a presença junto aos veículos tradicionais, e a gente não pôde usar nada disso. A gente não tinha nenhum pretexto para ocupar outro lugar, seja porque, na época, o meu assessorado, ele não dispunha de nenhum cargo, ele viveu ali uma experiência rápida dentro do Congresso Nacional, ocupando como suplente uma vaga na Câmara dos Deputados, mas tudo muito rápido, uma passagem bem curta se comparada com a de outros adversários que estavam concorrendo ao mesmo posto de prefeito. E naquele ano, a gente se deu conta que o que existia para a gente tentar fazer um diálogo com o eleitor era apenas a rede social, que no caso dele tinha pouco mais de 10 mil seguidores, que hoje, vendo essa rede social ter crescido da forma como cresceu, para mais de 1.100.000 seguidores, me parece muito mais o resultado de um trabalho perseverante que foi feito ao longo de seus 2, 3 anos, para que a gente chegasse a conquistar esse espaço de hoje, desenvolvendo uma autoridade que não existia, por conta da falta de repertório, a falta de estratégia que foi sendo construída nesses últimos anos. Mas por que eu estou falando disso? Esse ranking foi feito por uma empresa especializada em monitoramento de dados e levantamentos nas redes sociais, e o quadro que ele desenhou desses 100 políticos influentes mostram o quadro que esses 100 políticos influentes mostram é de prevalência. A maior parte desses 100 políticos influentes está dentro de uma zona permeada pelo fator ideológico. A maior parte deles é de deputados. Pouco apareceu de prefeitos, apenas 2. E um deles é mais vertido para o discurso ideológico, e esse, que é o meu assessorado, embora ele pudesse utilizar a ideologia como parte da discursividade, a ideologia como parte da linguagem, não é isso que o fez se destacar na rede social. A gente precisava conversar com o maior número de eleitores possível. A gente precisava conversar com o máximo de cidadão que a gente conseguisse para poder suprir o espaço que a gente não tinha, por exemplo, nos veículos de comunicação, já que ele era uma figura de oposição e também já que ele era um recém-chegado na política. Pois bem, esse crescimento trouxe a gente para uma realidade atual que o ranking apenas ajuda a mensurar, mas não é o único ponto. Na semana passada mesmo, alguns dias atrás, até comentei com você, eu recebi de 2 pessoas diferentes vídeos de outros prefeitos que começaram a se apropriar de alguns elementos de identidade desse prefeito que está no ranking, um dos 2 únicos prefeitos que está nesse ranking. A vestimenta mesmo, assim, o mesmo padrão de roupa, camiseta, calça, botina é um acessório que é extremamente comum aqui para Goiás, né? Enfim, eu recebi esses vídeos, coincidentemente eles foram feitos na mesma época, de 2 prefeitos de cidades inclusive maiores do que a desse prefeito que eu acompanho. Esses prefeitos estavam ali visivelmente, ou por uma coincidência que eu não acredito, deles estarem ali usando a mesma roupa e tudo mais, o mesmo estilo, tentando imprimir um estilo parecido. Quando eu vi aquilo, me deu um insight que foi confirmado dias depois com a saída do ranking, e até comentei isso com você, motivo pelo qual a gente está falando isso aqui agora, que é essa intenção de copiar o sucesso do outro político. Mas os tempos mudaram, assim como eu falei de 2018 em comparação com o ano atual, 2026, e como isso foi virado, sobretudo aqui no Brasil, após as eleições de 2018, o que dá para se perceber é que hoje, reparar um político à frente se destacando, copiado por outros, muitas vezes até de realidades diferentes, cidades com mais habitantes, como é o caso que eu falei, em vez de ser uma descoberta de segredo que facilita o crescimento de outros, na verdade confirma o protagonismo do copiado. Eu não sei se você reparou o que eu falei, mas para hoje,
Se antes, lá em 2018, o que a gente tinha eram códigos para definir o político ideal, lembra do arregaçar as mangas para mostrar que trabalhava, de levantar uma criança no colo e sorrir para ela para dizer que você é afetuoso, e outras promessas do tipo... Mas enfim, e promessas que pareciam todas muitas iguais. Hoje em dia, isso se esvaziou. E quando a gente repara um político que vem nesse formato de longa data, trazendo esses códigos dentro de si, o que a gente enxerga é a ideia de um político que está cumprindo com todas as regras, um político que está seguindo a receita de bolo. A gente repara que isso traduz muito mais a tentativa de chegar ao político ideal prometido pela cartilha do antigo marketing político. Antigamente, a gente tinha aonde chegar, um norte do que era ideal para um político que quisesse ter bons resultados eleitorais e também de popularidade junto ao eleitor. Mas, com a virada de importância das redes sociais que deixaram de existir para ocupar um lugar central na batalha de uma eleição, o que se vê não é a corrida em torno de um único formato ideal que, sendo apropriado devidamente por qualquer político, vai fazer com que tal pessoa consiga o resultado esplendoroso que ele almeja. Por quê? Porque a gente vive hoje tempos em que o cidadão perdeu uma inocência de acreditar em formato pronto. E a gente está muito mais em busca da verdade que está acima de qualquer código que alguém queira colocar goela abaixo para algum eleitor. Nesse sentido, a descoberta de um tipo de formato diferente, a descoberta de um tipo de apresentação diferente, faz muito mais sentido para alguém que está querendo ocupar um espaço de destaque do que repetir fórmulas prontas. Então, se antigamente a gente tinha a perseguição de um modelo ideal pelos políticos que acreditavam que bastava seguir um conjunto de regrinhas para poder se dar bem, hoje, quando você vê políticos interessados em seguir um modelo que está dando certo para alguém, o que a gente tem aí não é a possibilidade de políticos que estão seguindo esse modelo conseguirem alcançar o mesmo sucesso da pessoa, da figura, do político que está sendo copiado. Não, é o contrário. Como assim? O político que está sendo copiado, quando percebe a cópia que está sendo feita, ele só reforça o entendimento de que ele está dando certo. Olhando os políticos de cidades até maiores, copiando a fórmula que parecem ter entendido do meu assessorado nas redes sociais, me deu uma confirmação de que a gente está indo bem. Não só por número de seguidores, mas também juntando com outros sinais, como a presença no ranking dos políticos. E o que eu posso afirmar é, isso não é resultado de cópia de fórmulas prontas, isso não é seguir de um modo muito catequizado regrinhas, tem que pôr legenda em todos os vídeos. Eu era cobrado em relação a isso e eu achava que não tinha a ver com o que a gente queria entregar. Horário certo de postar, certo para quem? Coisas desse tipo que eu fui questionando e tentando experimentar uma forma, junto ali em diálogo profundo com o meu assessorado, a gente tentando construir ali de forma o mais real possível aquilo que foi se apresentando como a verdade dele. E isso fez a diferença, eu posso dizer com segurança sólida de que isso fez diferença para que ele conseguisse o sucesso que ele encontrou hoje. A gente preparou uma coisa para falar disso com menos abstração e tentar ajudar a decifrar esse novo caminho em relação a que modelo ideal é o que merece ser perseguido nas redes sociais. Pode ser assim? Para falar sobre coisas que vão vir por aí. Segredos. Uma coisa para antecipar aqui, que eu acho que dá para dizer que mudou bastante, mudou radicalmente, mas nem todo mundo mudou o modo de pensar em relação a isso, é assim, esse modelo, ele convergia de todos os políticos para um lugar só. E hoje, o que na verdade está em questão é você trilhar um caminho que exatamente não dê para ser acompanhado por outros. Ou seja,
falando de um modo bem coaching agora, é aquilo que te torna único dentro da política. Estou dizendo isso de um modo mais bobo até, mas tem a ver de fato com uma mudança de olhar sobre isso. Acabou esse pensamento de que basta caminhar por a mesma fórmula que todos vão. Então, quando eu vejo políticos copiando o meu assessorado, eu entendo que eles estão em busca de encontrar um espaço para falarem nessa rede social que tanto faz diferença hoje. Mas isso ainda não é o caminho que eles precisam encontrar se de fato eles quiserem obter sucesso na rede social. Essa discussão ela é muito aberta e ela é infinita praticamente. Eu decidi até falar de um modo que eu não sei se é vantajoso para quem está ouvindo, porque inicialmente nos últimos vídeos eu tentei testar uma forma mais direta de falar para ocupar menos o ouvido de quem está me ouvindo, mas talvez, e é isso que eu estou experimentando aqui, talvez eu consiga falar mais e conseguir ser mais entendido por quem está escutando, ainda que a gente não esgote esse assunto de uma vez só. E esse assunto me interessa muito porque eu lido com esse assunto todos os dias. Todos os dias eu tento encontrar uma forma de posicionar o meu trabalho, o meu assessorado dentro de um lugar que vai continuar dando para ele resultados como os que ele vem tendo. E como eu sei que esses resultados são muito dinâmicos, eu faço questão de poder discutir sobre esse assunto, porque eu acho que quanto mais se fala sobre isso, mais a gente ajuda a compreender o que a gente atravessou até aqui. Porque eu sei que, diferente do que muita gente faz, que é reunir tudo e falar, eu tenho a fórmula secreta para não sei o quê, eu não acredito nisso. Então, eu acho que é fundamental a gente refletir sobre tudo o que foi feito e o que vem sendo feito, para a gente entender até que ponto essas crenças precisam ser seguidas ao pé da letra ou questionadas, ser desmontadas para a gente descobrir outras formas de conversar na rede social. Copiar pode mesmo demonstrar a boa intenção de um político em querer marcar presença digitalmente de uma forma boa, de sucesso, com bons resultados, mas isso, em princípio, não significa a garantia de conseguir os mesmos resultados que a pessoa que está sendo copiada alcançou. Porque os tempos são outros. Não estamos mais no tempo das fórmulas prontas, que todo mundo basta seguir, falar bonitinho, com a mão assim, com a mão assado. Acabou esse momento. Nem tudo foi-se embora, mas não dá para dizer que aquela fórmula antiga de seguir rigidamente ainda funciona nos tempos de hoje. Não é isso que a gente está vendo e não é essa a experiência que eu tenho para contar baseado no meu próprio trabalho. A gente vai voltar a falar sobre isso e é por isso que eu sugiro que você siga a gente aqui no canal e qualquer dúvida que tenha ficado, pode escrever aí que a gente vai ler, vai responder, de repente isso vira vídeo para continuar esse assunto que é muito bom.